Temos aqui dois convidados connosco hoje. Eles não falam português, portanto não faço ideia do que é que eu estou a dizer. Mas um é o irmão Dano nosso, que é meu cunhado, o marido da irmã da minha esposa. E depois o outro é um irmão que é da Austrália, mas vai à mesma igreja, que não é meu familiar, mas que se chama Marco. E ele hoje, eu queria que ele desse o seu testemunho, portanto ele vem virar aqui à frente e eu vou interpretar para ele. Eles estão numa igreja na Inglaterra, onde eu já preguei, e aliás convidaram para ir no abril próximo, e portanto vamos recebê-los como sempre fazemos os nossos visitantes. Amém. I was saying good things about you, now you come and give your testimony. Glória a Deus. So you speak on. Right. I'll try and keep this brief. Eu vou tentar manter isto curto. Basically, my name is Mark Durant. O meu nome é Marco Durant. I have a wife and 4 children. Eu tenho uma esposa e 4 filhos. We attend the Pickering Fellowship in England with Brother John and Bernie. Nós vamos à igreja do irmão Charlie em Pickering, na Inglaterra. Just a very brief history of my life. Muito resumidamente, uma história da minha vida. It was in my parents were in the message in the early 70s. Os meus pais estiveram na mensagem no início dos anos 70. I left the message when I was 14. Eu saí da mensagem quando tinha 14. The Lord got a hold of my life when I was 22. O Senhor tomou novamente a minha vida quando eu tinha 22 anos, chamou-me outra vez. From then he provided me with my beautiful wife that I have now. A partir daí o Senhor deu-me a bela esposa que eu tenho agora. And we moved to Australia. E mudámos-nos para a Austrália. I had my 4 children there. Eu tive lá os meus 4 filhos. We had a small fellowship receiving tape ministry from Canada. Nós tínhamos uma igreja pequena que recebia vídeos, tape, like audio tape? DVD videos. Ok, vídeos, recebiam vídeos do Canadá e a igreja era pequena. So we had a really small fellowship of around 11 people. Tínhamos uma igreja com cerca de 11 pessoas. Some issues arose in the fellowship where it wasn't live ministry and I needed to put my family in live ministry. Aconteceram algumas coisas lá na igreja e eu precisei de ter uma igreja com um ministério presente lá na igreja. So I placed my house on the market. Então eu pus a minha casa para venda. And I came to the UK to see Charlie McBurney. E eu fui ao Reino Unido para ver o Charlie, que é o pastor. And hopefully the house would sell. Well, the house didn't sell. It finally sold after 2 years, the last day that I had it on the market. E eu estava à espera que a casa fosse vendida, mas só no último dia em que durante aqueles 2 anos é que a casa acabou por ser vendida. Yeah, so the Lord then placed us in a position where we couldn't move financially. Então o Senhor depois colocou-nos numa posição em que pudemos mudar financeiramente. And from there we moved to the Pickering Fellowship, and things haven't been easy. We went from a really large home in Tasmania to E depois nós finalmente conseguimos mudar para a Inglaterra. As coisas não foram fáceis financeiramente. Then you were saying about the house. yeah, we had a really large house in Australia, Nós tínhamos uma casa muito grande na Austrália. and now we have a really small house in E the agora a UK. casa é bastante pequena no Reino Unido. I had a very well-paid job. Eu tenho um trabalho muito bem pago. Now I have a small-paid job in the Agora UK. tenho um trabalho que não é lá muito bem pago no Reino Unido. But the Lord provides. Mas o Senhor provê. Yeah, the Lord provides, and we have live ministry twice a week. E nós temos um ministro 2 vezes por semana a pregar. And we have a brilliant pastor and a loving fellowship. Temos uma igreja muito boa e um pastor muito bom. And it goes to show, if you put the Lord first, É só para mostrar que se pusermos o Senhor em primeiro lugar, regardless of what you think you need, God will give you what you need. independentemente daquilo que nós pensamos que precisamos, Deus vai nos dar o suficiente. Amém. Praise the Lord. Glória a Deus. Deus abençoe. Eu estava a
dizer ao irmão que fazia-me lembrar o testemunho de um irmão Perry Green, que aparece nas mensagens do profeta. E o profeta precisava de uma igreja de Tulsa. E ele vivia no Texas. E ele disse: eu tive de tomar a decisão de deixar tudo para trás, porque ele não conseguia vender todas as suas empresas. E ele disse: eu tive que tomar a decisão e dizer, se eu não conseguir vender, olha, fica aqui, fica tudo aqui, eu vou na mesma. E nessa altura, passado umas horas, ele conseguiu vender. Ele teve que tomar essa decisão e a partir daí Deus abriu as portas. E é isso que estamos aqui para fazer, para ver qual é a decisão que Deus quer que cada um de nós tome. Não temos pedidos de oração, amém? O que é bom, o que é maravilhoso, amém? Vamos orar então, vamos inclinar as nossas cabeças, vamos pedir ao Senhor para tomar conta, ter controle e estar aqui no nosso serviço. Amém. Senhor Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, pela segunda vez, pelo segundo fim de semana neste local que nós, semana passada, dedicamos aqui, Pai. E, Senhor, queremos que da mesma forma que Tu te encontraste connosco a semana passada, que hoje estarás também aqui connosco. Nós, Senhor, confiamos, Pai, porque Cristo está em nós, Tu estarás aqui. Nós confiamos, Senhor, que cada uma das nossas petições agora pode ser ouvida por Ti, pode ser respondida de uma forma como nunca antes vimos, Pai. Senhor, estamos aqui, Pai, e queremos orar pelos irmãos que ainda não chegaram, aqueles que estão no caminho, Senhor, olha por eles, Pai. Guarda-os no caminho e dá o galardão a todo aquele fiel soldado, Pai, que hoje, Senhor, decidiu alinhar as fileiras do Evangelho completo. Senhor, nós colocamos, Senhor, nas Tuas mãos este serviço, Pai. Nós pedimos, Senhor, que seja a Ti entregue toda a honra, toda a glória, Pai. Senhor, nós conhecemos, eu conheço igrejas, Pai, que mudaram para o sítio errado e a partir daí a presença não foi mais a mesma, problemas apareceram, Senhor, mas nós queremos que nós estamos a seguir a Tua vontade perfeita, Pai. Nós queremos, Senhor, que este será o lugar que Tu, Senhor, tiveste preparado para nós desde antes da fundação do mundo, Senhor. Senhor, encontra-te connosco nesta manhã, Senhor. Da mesma forma como acordamos hoje, vimos as glórias da Tua presença, vimos a Tua bênção sobre nós, Pai. Dessa mesma forma, Senhor, vem, Senhor, agora e mostra, Pai, aqui, Senhor, pela Tua presença e pelo Espírito de vida, Pai, que este, Senhor, é um lugar onde Tu te encontras com os Teus filhos e filhas, Pai. Abençoa-nos, Senhor, agora, enquanto nós damos graças, Pai, em canções, em louvor à Tua glória, em orações, em súplicas e em dedicação, Senhor, de todo o nosso ser a Ti. Em tudo isso nós queremos entregar a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Obrigado pelo testemunho desta manhã, Senhor, mostrando, Pai, como Tu podes mover, Senhor, no coração a fazer a Tua vontade em obras sobrenaturais, Pai. Senhor, olha, Pai, olha por nós, Senhor. Abençoa este serviço, a tradução, as canções, Senhor, a oferta que vamos entregar a Ti, os dízimos que estão a ser trazidos ao altar, Senhor. Senhor, mostra, Pai, a Tua benevolência, Pai, para com os Teus filhos e filhas, Pai. Mostra, Pai, o quanto Tu nos amas, Senhor, enquanto nós tentamos dar o nosso melhor para dar uma pequenina amostra, Pai, daquilo que nós Te amamos, Pai, embora não tenhamos palavras, não tenhamos voz para cantar tal coisa, Senhor. Mas nós estamos aqui derramando o nosso coração perante o altar do Altíssimo, Senhor. Essa é a nossa fé nesta manhã, Senhor. Estamos na presença do Altíssimo, agora mesmo, Pai. Senhor, continua, Pai, a guiar este louvor, Senhor. Abençoa o pastor quando trouxer, enquanto ministrar pela primeira vez neste púlpito, Senhor. Senhor, que ele se sinta à vontade, que ele se consiga adaptar. A acústica é diferente. Estando aqui falando, sente-se algo diferente, o espaço não é o mesmo. Mas, Senhor, que essa adaptação possa ser feita rapidamente, Pai, e que o Teu nome em tudo seja glorificado em nossa oração. Pedimos em nome de Jesus. Vamos inclinar as nossas cabeças, vamos falar com o autor da palavra. Antes de entrarmos na palavra, bondoso Deus e Pai, Father, em nome de Jesus Cristo, in the name of Jesus, nós estamos reunidos here gathered together para
nos encorajarmos uns aos outros encourage one another para prosseguir na jornada. to carry on the journey. Senhor, Lord, passada a festividade after the feast da inauguração deste lugar, of the inauguration of this Senhor, nós voltamos we come back ao nosso dia a dia, to our daily lives. não apenas quando vimos à Not igreja, only when we come to church, mas o nosso but coração our heart tem permanecido has been em perfeito louvor perfect worship para te agradecer to thank you pela vida que tu nos tens for the dado life you have been given us, e por todas as for condições all que conditions tu tens provido para nós you have been e nos tem providing for permitido us, and been allowing us, Lord, em regozijo in rejoicing caminhar to walk no caminho provido, in the provided path, sabendo, Senhor, knowing, que Lord, tu és poderoso that you are powerful para nos guardar to keep us. e de ti nos vem o socorro From you it comes the nos dias da help aflição. in the days of affliction. Temos, Senhor, We have caminhado pela fé walking by faith e a tua palavra diz in your words. que a fé vem pelo And faith ouvir comes by hearing, e ouvir a palavra de hearing the Deus. word of God. Não só de pão, Not only by bread mas alone, de toda a but palavra. all the word. Por isso, nesta manhã, So this morning, nós estamos gratos are thankful por nos permitir estar aqui you allowing us to be here. e agradecemos, Senhor, também Thank you, Lord, as por well. os nossos irmãos que nos Our visitam. brothers that visit us, E, Senhor, pedimos and we ask que os galardoes that you give the reward pelo seu amor fraternal, brotherly love, dedicando um tempo dedicating time para estar to connosco. be with us. Pedimos We ask que os abençoe, that you bless as suas their famílias, families, ao seu their testemunho, testimony, às igrejas onde congregam where they congregate e que visitam, and they visit. e que esse And testemunho, that Senhor, testimony, Lord, possa ajudar may help sempre alguém, always anyone. como certamente nesta And manhã certainly this morning nos encorajou. it encouraged E, us. Senhor, pedimos And Lord, we ask que tu também that you as venhas well agora. come now. e a tua glória, Your Senhor, glory, Lord, permaneça uma vez mais sobre este stay lugar, once again over this place. para ela mesma So by itself, partir agora break now para nós o pão da to us vida, the bread of life. porque está escrito Because it is que written viveremos por that ele we shall live by that. e por isso precisamos dele. So we need it. Alimenta-nos agora uma vez mais, Senhor. Feed us once again, Lord. Senhor, estas palavras Lord, these words que estão aqui that are here escritas written, e que serão projetadas, that will be projected, Senhor, elas por si Lord, mesmas, those by itself, elas não vão ajudar ninguém, will not help anybody, nem a mim mesmo, not Senhor. even myself. Se o teu If Espírito your Santo Holy Spirit não vier agora won't come now, e tomar estas palavras take these words, e nos abençoar por elas, bless us through it, dando-nos, Senhor, giving o us, teu Lord, Espírito Santo, your Holy Spirit, contexto real e a santo, real and holy context, para que possamos ser so we can be alimentados fed com esse pão with that bread. que tu disseste que era That you vida said it was e vida com abundância. and life in Por abundance. isso, Pai, So far, entregamos este serviço em we tuas commit the mãos service into your hands. e pedimos que nos abençoe We ask you to e nos bless us ajudes and help e nos dês poder and give us power. e supras toda a necessidade May you provide for que haja em all nós. needs that might be among us. e que nesta manhã May this nós morning trazemos ao teu altar. that we bring this Cura os word to all, enfermos, heal the sick, Liberta os oprimidos, deliver the oppressed, alegra os contristados. cheer the sorrow, Senhor, dá vigor ao cansado. give strength to the tired. E se houver algum perdido, If there's any lost, salva nesta manhã, Savior, this onde quer que morning, esteja. whatever it might be, Pedimos estas coisas we ask these things para a tua honra e for glória. your honor and Querendo glory. também, Senhor, Believing, Lord, que as o well, nosso louvor that our worship já te agradou nesta manhã it was already pleased e foi suficiente, it was Senhor, enough, Lord, e sincero and sincere para te chamar agora to call you ao nosso now meio. to our midst. Ser connosco Be with us. e o teu nome seja em tudo Your glorificado. name be in all things glorified. Pedimos e agradecemos We ask and we give thanks. em nome de Jesus In the name of Cristo. Jesus. Amém. Amém? Bom dia a todos, uma vez mais. Bom dia aos irmãos que nos Morning, visitam. brothers that are visiting us. Eu queria I'd like to partilhar convosco nesta manhã this morning a escritura que está em 2 Crônicas, in 2 Chronicles, no capítulo 6, chapter o versículo 18 e o 21. 18 and 21. Nós vamos ler os dois.
Segunda Crônicas, capítulo 6, vamos ler primeiro o versículo 18 e depois o 21. Verse 18 and then 21. Second Chronicles 6. Vamos ler. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra. Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar. E ouve tu do lugar da tua habitação, Deus dos céus. Ouve, pois, e perdoa. Amém? Amen. Podem sentar. And seek the Senhor and the Lord. Acrescente as suas bênçãos Blessing. à leitura da sua palavra. Of His word. Eu queria I'd like to também dizer à igreja, also tell the church ou convocar a igreja, or invite the church. para que porque no próximo domingo Because next contamos apresentar o relatório financeiro de 2017. I want to present the financial report of 2017 E isso, como sabem, por força da lei, by law. Como sabem, por força da lei, elaborada uma ata, By law, we have to write the report. e essa ata terá que ser assinada por os presentes e por aqueles que, de acordo com os estatutos, têm obrigatoriedade de assinar. By the statutes Uh, e queria também avisar que de hoje a 2 semanas teremos ceia. 2 weeks we'll have communion. No próximo dia 25. The 25th. E, portanto, é de hoje a 2 semanas. In 2 weeks. E, portanto, nesse domingo reuniremos apenas a partir das 15h30. Sunday we'll start the meeting at 3:30. Hoje, como sabem, Today, as you know, é o segundo domingo, ou o segundo fim de semana da nossa presença aqui. our presence here. Somos ainda novos no lugar, há uma porta ainda a ranger, mas na semana passada nós tivemos um bom tempo. Last weekend we had a E eu queria dizer à igreja também que o irmão Macomas tell the church that Brother McComb e a sua esposa já chegaram a casa e tudo correu bem, our home and apesar de todo o mau tempo. do all the bad weather. E se lembram, eu queria também esclarecer que a razão porque o irmão Paulo hoje está aqui I'd like to clarify why Brother Paul a traduzir, ele não está a gravar, is not recording. porque ele está a traduzir apenas para nós aqui, para os 2 irmãos que nos visitam, e hoje também para a Sara. A Sara hoje não precisa de nenhuma tradução especial ou de nenhum papel de apoio, Any papers or special porque ela tem hoje a tradução diretamente para ela também. Eu conheci o irmão Dan, acho que é Dan, o irmão Dan, eu conheci no casamento. at the wedding. O irmão Mark eu não conhecia, mas é um privilégio tê-los aqui e sempre serão bem-vindos a esta humilde casa do Senhor. Humble house of the Lord. Se lembram o último tema que tivemos no outro tabernáculo? We had on the other hand Nós falámos da edificação do templo. about edifying the Eu hoje queria prosseguir um pouco esse tema, falando da função do tabernáculo. purpose of the tabernacle. Porque há um propósito para nós fazermos estas coisas, arranjarmos um lugar, prepararmos esse lugar com as melhores condições que nos são possíveis. E depois nós, mais ou menos vezes, ao redor do mundo, o povo se reúne num lugar. Gather in a place. Esse lugar é construído de raiz, Built ou então, como no nosso caso, ele é preparado de um lugar que já existe, ele é preparado, mas sempre, from a previous existing. de uma forma ou da outra, But either way, esse lugar é consagrado ao serviço do Senhor. to the service of the Lord.
E isso é preciso porque sabemos que há espíritos. O profeta falou que há toda a sorte de espíritos. Todas as coisas obedecem a um espírito. São usadas espiritualmente. Não, o nosso mundo, e como cristãos, nós temos que ter essa noção, nada acontece que não seja espiritual. Há um motivo espiritual em todas as coisas. E nós sabemos que há dois comandos, ou dois comandantes, nesse mundo espiritual. Um é o nosso Senhor Jesus Cristo, e Ele coordena e comanda tudo o que lhe diz respeito. E como cristãos, nós confiamos que tudo o que respeita à nossa vida, à nossa família, ao nosso lar, às nossas finanças, à nossa saúde, à nossa igreja, tudo está a ser coordenado por Deus. Tudo está debaixo do controle de Deus. Mas sabemos que há um outro mundo. Há um mundo chamado, há um comandante chamado Anticristo, que ordena e coordena tudo aquilo que ele pode para ser contra Cristo. Anti significa contra. E por isso, tendo essa noção desses dois caminhos, nós nos propomos sempre consagrar-nos a nós mesmos e àquilo que nos diz respeito e ao nosso lar, às nossas finanças, ao nosso trabalho, à nossa igreja. Nós sempre consagramos tudo ao serviço de Jesus Cristo. Porque somos o povo por quem Ele derramou o seu sangue. Portanto, para redimir, para salvar. Éramos um povo sem Deus. Éramos pagãos. Fomos gerados em iniquidade. Nascemos a falar mentira. Mas Ele nos fez nascer de novo. Para que a nossa adoração seja perfeita para Ele. Somos o povo que Ele escolheu para ser adorado por. Certo? A nossa adoração nunca será em vão se nós somos cristãos. Se a nossa vida está consagrada a Deus. E para que a nossa vida esteja consagrada a Deus, aquilo que faz parte da nossa vida deve estar consagrado a Deus. Deve estar corretamente direcionado para a adoração. Por isso não somos cristãos apenas quando vimos à igreja. Nós somos cristãos no nosso lar, nós somos cristãos no autocarro, ou devemos ser. Somos cristãos no nosso local de trabalho, ou na sala de aula, no nosso lazer, na nossa vida familiar e, claro, também na nossa igreja. Porque isso é importante. É importante para Deus, para que Ele seja Deus. Deus significa objeto de adoração. Ele quer ser adorado. E por isso, nós já sabemos, Ele nos criou. Portanto, nós estamos cá e eu quero voltar a trazer à nossa mente aquilo que para mim pode até ser como um testemunho, mas para mim foi tremendamente importante, foi um choque. E uma coisa tão simples como aquela que o irmão Brana falou, teve um tal significado para mim, um tal impacto, que eu sempre relembro isso e quero partilhar isso convosco. Porque o profeta de Deus disse que um dia deu conta que no dia ou na hora em que Deus o salvou, ao mesmo tempo, milhares se perderam. E ele disse, Deus fez isso por um propósito. E eu quero saber qual é esse propósito. Eu quero ser fiel a esse propósito. Eu quero cumprir o propósito de Deus.
Porque Ele fez algo por mim. Because He did something for me. Antes que eu fizesse alguma coisa por Ele. I would have done anything for Him. Então eu quero ser fiel a essa escolha. Be faithful to that. Eu quero cumprir esse propósito. Fulfill that purpose. Portanto, eu quero saber I want to know qual a razão porque Ele fez isso por mim. why He did that for me. E eu quero fazer algo por Ele. Do something. Eu quero cumprir esse propósito. Fulfill that. Então eu quero adorá-lo. I want to worship. Então eu quero fazer tudo certo. Do everything right. Eu quero que a vontade I dele want that His will para a minha vida to my life seja cumprida. be fulfilled. E eu creio nesta manhã Believe this. que a razão por que nós estamos juntos, e eu falo isto ao redor do mundo, Say this around the world. porque a nossa igreja Our church não tem apenas esta representação, only have this a razão porque esses irmãos estão aqui, those brothers are here. a razão é porque a semana passada Last week, irmãos vieram dos Estados Unidos aqui, came from the USA, outros vieram de outros lugares aqui, other places. e estivemos juntos, We work together. é porque somos membros da mesma igreja. We are members of the same church. Nós louvamos e adoramos todos num tabernáculo. One tabernacle. E esse tabernáculo Tabernacle. é chamado hoje o corpo do Senhor Jesus Cristo, Lord Jesus. a igreja de Jesus Cristo. Porque sabemos We know que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, temples made by hands. mas Deus habita hoje Dwells today em corpos in bodies, como o nosso. just like our bodies. Ele habita em nós. He dwells in us. Nós somos o tabernáculo de Deus. Tabernacle of God. E falamos já disso quando do tema da edificação. About the edification. E queria continuar hoje a falar sobre isso, sobre essa função que esse tabernáculo, The tabernacle, que esse lugar de adoração place of worship deve ter. must have. Por isso, So, sabemos hoje o suficiente know today enough para entender a razão da existência de um tabernáculo existence of para adorar ao Senhor. worship the Lord. Mas qual é hoje What is today a real função e a natureza do tabernáculo de Deus? of the tabernacle of God? Conhecemos como Deus determinou por Moisés As God determined que algo fosse feito a esse respeito. something would be done for that purpose. E a principal razão The main reason para que o povo de Deus soubesse people of God would que Deus fazia questão de mostrar wanted to show que estava no meio deles. He was among them. Deus determinou por Moisés Determined que algo de físico fosse feito physical would be para que Deus, sendo o Espírito, being spirit pudesse dizer ao povo, people ao físico, ao material, que o espiritual estava presente. spiritual was present. Foi por isso que Deus mandou fazer um tabernáculo no deserto, Tell them to do the tabernacle para que o povo pudesse ver Deus. so people could see God. Por isso a nuvem So the cloud estava presente de dia, during the day a coluna de fogo os guiava de noite. guide them. Ou seja, a toda a hora, That means at all times, e desde que Deus estivesse agradado com eles as long as God was e tivesse algo para lhes dizer, something to tell them, Deus se manifestava presente. would be manifest. Deus dizia, estou aqui, Would say, I'm here, mesmo sendo Espírito. even though it was a spirit. Amém? Mesmo sendo Espírito. Assim, de acordo com o desejo expresso de Deus, Do the Moisés edifica o tabernáculo de Deus no deserto. tabernacle of God. Amém? E isso está expresso em Êxodo 25:9, Exodus 25:9. onde Deus diz, conforme tudo. Everything. Eu pedia que me ajudassem, eu agora não vejo a projeção. I don't see the projection. Eu queria que me ajudassem, se por acaso If by some o que eu estou a dizer que está projetado não estiver, me digam. reason it is not, you tell me. Não está projetado? It's not projected. Não? Agora está. Ok. Ok. Conforme, então Deus disse a Moisés, lá em Êxodo 25:9, 25. conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo According to all that I showed thee after the tabernacle e para modelo de todos os pertences, and of all the instruments thereof, assim mesmo fareis. even so shall he make it. Ou seja, não é a nossa vontade, Our own will. não é como nós desejamos, como nós achamos que fica bonito, mas Deus diz, não, 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 o tabernáculo não é vosso, That's not your tabernacle. o tabernáculo é meu, Mine. é para minha apresentação. To
to show my Não é um desfile de vaidades. It's not a parade of pretty things. Mas é para eu mostrar que eu estou lá. That I am there. Não é para a vossa glória, For your own glory, mas é para a minha glória. my glory. Deve ser para a minha glória. For my glory. Ok? Portanto, o tabernáculo serviu Tabernacle was para centralizar o local do culto de Deus. the place of worship. Portanto, não era Deus que ia ao encontro de cada um. It wasn't God meeting everyone. Deus requeria God was que o povo se reunisse para ele falar com todos all of them ao mesmo tempo, at the same time. para dar a todos a mesma mensagem, Same message. o mesmo ensinamento, Same teaching. a mesma orientação, Same guidelines. para fazer tudo igual com todos. Do everything Né? the same with everyone. E, portanto, isso foi centralizado e foi usado até Salomão construir Solomon would build algo mais digno something even da adoração a Deus. to the worship of Davi sentiu esse desejo. Houve um dia que Davi, nós conhecemos, pensou assim: eu vivo numa casa muito linda, consistente, feita por cedros, made by cedar, uma madeira valiosa a precious wood que vinha do Líbano, coming from Lebanon. mas Deus está ali, But God was there. Is envolto por cortinas. around curtains. Ali é exposto à tempestade do deserto, a todo o tipo de coisas que podiam entrar indevidamente, que se podiam fazer indevidamente. Parecia que Deus estava Like God was meio colocado ao abandono. kind of abandoned. Davi sentiu isso no seu coração e disse: isto não é justo. That's all fair. Deus deve ter o melhor, não eu. God should have the best, Deus deve estar melhor do que eu. better than E neste momento, right now. o meu lugar, My place, a minha casa, my house, é mais valiosa, more valuable, mais vistosa, more is prettier, está melhor ornamentada has better ornament do que a do meu Deus. than the house of my Isto não está certo. That's not right. Eu tenho que dar o melhor para Deus, To give the best to porque Deus deu o melhor que tinha para mim, gave the best porque está escrito, because it is written. o próprio Senhor Jesus Cristo disse que ninguém dá melhor coisa aos seus amigos do que a vida. Than his own life. E ele tinha isso para dar. Ele tinha isso para fazer. Davi sentiu isso. Por isso Davi representa o Cristo. Não apenas quando ele foi expulso de Jerusalém, subiu o Monte das Oliveiras a chorar, The Mount of Olives crying, falou que Jerusalém apedrejava os profetas, was stoning the prophets, matava os que lhe eram enviados. the ones that were Também aí ele representou o Cristo. even in that he represented Christ. Amém? Amen. Assim, So nós já conhecemos a figura do tabernáculo, não é? Esta é uma das muitas, não é? of the tabernacle, that's O tabernáculo foi feito de acordo com o que Deus disse, according to what God had said. segundo a orientação de Deus, e nós já estudamos isso muitas vezes, o altar do holocausto, ou seja, o átrio, depois, onde tem a bacia de bronze para lavar o holocausto, depois o lugar santo, The holy place, onde tinha o altar do incenso, que são as orações, representava as orações dos santos, estudámos isso há pouco, the frankincense, o candelabro, the candlestick que depois nós vimos that later we saw era a representação das 7 eras da igreja gentia, representation of the já lá estava no princípio. church ages. It was already there in the beginning, E depois o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, onde estava a palavra, where the word was, com os 2 querubins. 2 cherubims. E repara, And notice, esses 2 querubins, 2 cherubims eles estavam a fazer o quê? Eles estavam a representar representing o pecado lá do Éden. the sin from Eden. Porque repare, quando Adão e Eva pecaram, Adam and Eve e eles foram lançados fora do Éden, cast out of eles ficaram afastados da árvore da vida. cast out from the tree of Deus pôs um querubim com a espada put cherubims with a guardar esse caminho, keep that way to the that would certo? right? E então o tabernáculo de Deus Tabernacle
continha também essa representação. Os dois querubins estavam entre o povo e a palavra. E a palavra é a árvore da vida. Portanto, há uma série de coisas que foram lá colocadas e que não estão ao acaso. E que têm uma representação. E representam a vontade de Deus. E cada uma delas tem uma mensagem para nós, para a congregação, para a igreja. Portanto, na casa de Deus, lembrem-se, nada está colocado ao acaso. Porque hoje somos o povo que vive pela fé. Portanto, não é por acaso que as coisas se estabelecem na casa de Deus. Vocês ouviram-me dizer que eu pedi a Deus que nesta mudança Ele fizesse a mesma coisa conosco. Ele nos orientasse para fazer a vontade de Deus. Como que um apelo para a igreja. Para que antes de tomarmos alguma decisão, antes de fazermos alguma coisa, colocar Deus primeiro. Pedir orientação a Deus primeiro. Perguntar a Deus qual é o traço. Qual é, não muitas vezes o porquê é que eu tenho que fazer assim. Mas, Senhor, o que é que eu tenho que fazer? E quando decidirmos fazer alguma coisa, ter a consciência de que já colocamos Deus no assunto. E, portanto, a decisão que o nosso coração está a tomar, ele está a ser guiado por Deus. Porque somos cristãos. E está escrito que o justo viverá da fé. Então, repare, essa foi a razão, diz o profeta, que Jó não aceitou que os seus amigos lhe dissessem que ele estava naquela condição porque ele era um pecador. O profeta de Deus diz, ele tinha a certeza que ele tinha cumprido ao longo da sua vida a vontade de Deus. Ele estava sempre preocupado em como agradar a Deus. Por isso ele ia de madrugada oferecer holocaustos pelos seus familiares, pelos seus filhos, por todas as coisas. E ele dizia, quem sabe, eles fizeram algo errado. Mas se o fizeram, sendo Cristo, Senhor, perdoa. Tem misericórdia deles. Então ele sabia que ele estava naquela condição por alguma razão. Mas Deus estava nessa razão. E ele estava certo. Deus provou que ele estava certo. E a razão por que ele estava certo é porque ele tinha no seu coração a certeza de que tudo o que Deus lhe tinha requerido ou revelado, ele tinha cumprido. Em nenhum momento ele tinha colocado a sua própria vontade na frente da vontade de Deus. Amém? Conhecemos também que nada está colocado. Ok, já estudámos o candelabro, os querubins, o pão da proposição, tudo seguindo o plano de Deus para que se cumprisse Deuteronômio 12, que no versículo 5 ao 7, nós falamos disso muitas vezes, diz assim, buscareis. E portanto Deus está a expressar aqui por Moisés a razão de tudo aquilo que tinha acontecido para trás. Buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. E ali vireis. Está a ver? Então, muitas vezes nós ouvimos pessoas a dizer que não é preciso vir à igreja. Ouvem em casa, pela internet, oram em casa, estudam em casa, mas Deus não falou assim.
Deus disse, buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher. E agora reparem, se ligarmos isto ao que falámos atrás, que há duas orientações, dois desejos de adoração, um é Cristo, o outro é o anticristo, então algo está a tirar o povo das congregações. Algo desvia o povo da perfeita adoração. Porque Deus disse, eu terei um lugar onde, repare, pode até ser como nós neste momento, uma vez por semana. Mas Deus diz, há um lugar que eu escolhi para que vocês vão lá todos. Se reúnam lá para me adorar. Porque eu vou pôr ali o meu nome. E ali será a minha habitação. E ali vireis. Ali trareis os vossos holocaustos. E os vossos sacrifícios. E os vossos dízimos. E a vossa oferta alçada. E os vossos votos. E as vossas ofertas voluntárias. E os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Ali tomareis a ceia. Ali comereis perante o Senhor, vosso Deus. E vos alegrareis. Está a ver? Está tudo ordenado. Ali vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão. Vós e as vossas casas. No que te abençoar o Senhor, vosso Deus. Está a ver? Portanto, Deus organizou tudo à sua própria maneira. Porque Ele é que é Deus. Ele é que é objeto de adoração. Muitas vezes nós estamos errados na visão. Nós jejuamos, nós oramos, nós clamamos, choramos para que Deus faça a nossa vontade. Mas esse não é o plano de Deus. Esse não é o trajeto. O trajeto de Deus é que cada um de nós venha e busque de Deus qual é a vontade de Deus. Porque só assim temos a garantia de ser abençoados. Na mensagem, o lugar de adoração escolhido por Deus, no parágrafo 15, o profeta diz, agora descobrimos aqui em Deuteronômio, aqui no princípio, Moisés a recitar a Escritura. As coisas que ele lhe disse. Como ele os tinha tirado com um grande braço forte do Egito. E os tinha estabelecido primeiro. Eles foram chamados o povo de Deus. Até ao momento em que saíram do Egito. Depois foram chamados a Igreja de Deus. Porque a Igreja é a congregação. Na verdade, a Igreja significa chamados. Esses que foram chamados, eles saíram do Egito. Reparem, estão a seguir. Enquanto no Egito, eles eram o povo de Deus. Quando eles foram chamados para fora, eles passaram a ser não o povo de Deus, mas a Igreja de Deus. Certo? Porque igreja significa os chamados para fora. Trazido isso para os nossos dias, nós somos a Igreja de Deus, que foi tirada da Babilônia, foi tirada do mundo, foi tirada do Egito dos nossos dias, e ela veio reunida como um só, como uma congregação, para louvar a Deus, para ser objeto, para fazer de Deus a razão da sua adoração. Hoje a razão da nossa adoração é Deus. É capaz de dizer amém? A razão da nossa adoração é Deus. O objeto do nosso louvor é Deus. Louvamos aquele que nos louvou primeiro. Porque ao dar a sua vida por nós,
Ele estava a dar para nós o melhor que ele tinha. Porque a vida de um homem é o melhor que o homem tem. E ele deu a sua vida por nós. E ele nos louvou com a sua vida. Certo? Então, não é nada demais que agora o resto dos nossos dias seja passado nesse reconhecimento do que ele fez por nós. Se puderem, digam graças a Deus. Ao tabernáculo eram também aplicadas regras. A primeira coisa, para entrarem, tinham que passar pelo sangue derramado. Lembram-se, vimos já na imagem, primeiro tinha o altar do sacrifício e depois o lavatório. Aí era quando o animal era morto, derramado o sangue, e depois o sacrifício era lavado. E depois era queimado e oferecido em adoração. Portanto, eles tinham que passar pelo sangue derramado, os átrios exteriores, pelas águas da separação, onde a bezerra ruiva era morta. E fazia as águas da separação. E essa é, hoje, diz o profeta, a representação do pecador quando vem a Cristo. Por isso é que o primeiro passo para a salvação é a justificação. E o primeiro passo para a salvação é o batismo nas águas em nome do Senhor Jesus Cristo. E a razão porque o ministério do Senhor Jesus Cristo começou pelo Jordão é porque a palavra tinha que vir ao profeta. Mas também porque o sacrifício, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, teve que ser lavado antes de ser oferecido. Deus cumprindo a Escritura. Amém? Deus cumprindo a Escritura. Ele mesmo, sendo a palavra, em nenhum momento alterou a palavra. Porque tinha que se alterar a ele mesmo. Mas ele mais não pôde senão cumprir a palavra. Porque era contra a natura. E se você puder dizer amém, essa é a condição da noiva hoje. Ela não pode alterar a palavra. Ela não pode deixar de cumprir a palavra. Ela não pode deixar de cumprir, de manifestar a palavra. Porque ela é, hoje, a manifestação da palavra. A evidência da palavra. Pode dizer amém? Crê você que é isso mesmo? Revê-se nesse espelho. No espelho da palavra. No espelho da mensagem desta hora. Porque esse é o nosso lugar. Essa é a nossa imagem. Hoje a nossa imagem é a imagem dele. Caminhando, se sacrificando a cada dia para a glória. Caminhando para a glória. Amém? Podem dizer graças a Deus? O pecador vem a Cristo e ouve a palavra. Mas queria também realçar a natureza da oração de Salomão. Quando o tabernáculo final é dedicado. Salomão, o rei da sabedoria, ora e dá ao lugar uma simbologia muito clara. Se formos ler depois a oração que ele faz, ele toca vários pontos nessa oração. E ele diz, quando eles pecarem contra o próximo, quando forem feridos diante do inimigo, quando não houver prosperidade, não houver chuva, também abençoa o estrangeiro no meio deles. Ou quando saírem à guerra. E por causa, mas ele está a falar tudo isto pressupondo, Senhor, quando eles pecarem contra o próximo, forem feridos diante do inimigo porque pecaram contra ti. Salomão estava a dizer, eles só vão perder
se eles não estiverem em perfeita comunhão contigo. Se for ler, vai ver que é isso que Salomão está a dizer. Eles só vão perder se eles estiverem em pecado. Reparem, Josué, na entrada, na terra prometida, todos os combates que ele tinha travado, ele venceu. Até ao dia em que Israel perdeu. Aí ele não foi mais em frente. Ele não deu mais um passo em frente. Ele parou tudo e ele disse, há algo errado no nosso meio, porque Deus não nos está a dar a vitória. Temos que orar, temos que jejuar, temos que mergulhar na palavra. Temos que saber porque é que Deus nos deu a vitória até agora e agora nos abandonou nas mãos dos nossos inimigos. E eles deram conta que havia um anátema no meio deles. Algum deles, de entre a congregação, tinha pecado. E eles descobriram Acã, que se agradou daquela barra de ouro. Mas Deus tinha dito que eles não iam tomar, não guardavam nada do inimigo. Mas ele viu aquele ouro e aqueles mantos bonitos e ele se agradou daquilo e, sem dizer nada a ninguém, ele violou o mandamento de Deus. E quando isso aconteceu, Deus deixou de estar com eles. Deixou de abençoar aquela congregação. Lembramos disso? Isso aconteceu. Então eles tiveram que se recolocar na vontade de Deus. Pedir perdão. Tirar o anátema do meio deles. Certo? E Deus voltou a ser com eles. Portanto, ele disse, quando não cair a chuva, as terras não produzirem, vier o devorador, ele põe os nomes. O gafanhoto, a ferrugem, tudo. Joel fala. Ele diz, não os desampares nesse tempo. Também o estrangeiro que vier no meio deles, não o desampares. Quando saírem à guerra e o inimigo estiver a ter poder sobre eles, porque eles não estão na tua vontade. Quando pecarem contra ti, e repara, esse é o único pecado, nós já identificamos, de que a Bíblia fala, é o pecado da incredulidade. Esse é um pecado contra o próprio Deus. Mas Salomão ora e diz, nessas circunstâncias, nesses momentos, se eles se arrependerem, se eles derem conta do erro, e se arrependerem, e clamarem a ti, bem a favor deles. Reparem, lembram-se da razão porque enviaram Daniel para a cova dos leões. Lembram-se? Porque havia uma ordem do rei que só adoravam a estátua do rei e não podiam orar nem adorar outros deuses. Mas todos os dias, diz a Bíblia, Daniel entrava no seu quarto, se virava para o lugar onde o tabernáculo estava e orava. Dobrava o seu joelho e orava. Porque Salomão tinha dito isso, Senhor, onde quer que eles estejam. Eu já estive com eles no aeroporto. Estava um avião de israelitas para embarcar. Quando chegou àquela hora, eu fiquei assim a olhar, que aquilo, eles surgiram de todos os lugares. Levantaram-se todos do banco ao mesmo tempo. Vieram para uma determinada posição, se orientaram em direção a Jerusalém e começaram a orar. Porque Salomão tinha colocado esse pedido a Deus.
ask that. Claro que estamos no Antigo Of Testamento. course, we are in the Old Claro que estamos a falar dos judeus. Testament. We're talking about Jews. Mas eu não sei se já alguém assistiu a isso. Eu já assisti. I've seen that. Quando chega aquela hora, a hora da adoração, onde quer que eles estejam, porque Salomão fez essa oração, Solomon prayed eles se movem em direção ao templo towards the temple. e eles oram para lá, They prayed for porque Salomão disse: Senhor, onde quer que eles estejam, nas condições em que eles estiverem, se eles fizerem isso, não é? Se eles se moverem e à sua adoração para o lugar que tu escolheste para colocar o teu nome, chose to put your name on, então o Senhor ouve-os, vai em socorro deles, abençoa-os, cure them, Lord, bless them, Lord, tira-os daquela condição, take them out of that, dá-lhes a vitória, give them victory. porque eles voltam a ser o povo arrependido que vem a ti. The people will regret. Glória seja dada ao nome do Senhor. Praise be the name. Por isso, Salomão, reparem, e isso está em 2 Crônicas, nós podemos ler, Salomão disse assim: se converterem a ti They convert to you com todo o seu coração all their e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, land of their captivity, a que os levarem presos, where they would take them arrested, e orarem and they para o lado da sua terra, towards their land, que deste a seus pés, gave their fathers, e para esta cidade que escolheste, the city you chose, e para esta casa this house, que edifiquei ao teu nome, built into your name. Salomão diz, abençoa-os então nessas condições. Them under those circumstances. Ou seja, ao povo era dado um sinal To the people it was given a sign, e estabelecido um concerto. and a covenant was Não é? established. Eu já sei, se calhar no vosso coração como no meu, já gira, não é? Aquele Isaías dizendo: olhai para mim e sereis salvos, já lá vamos, já lá vamos. We are going there in a moment. Olhai para mim e sereis salvos vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Because I'm God. Olhai para mim. Look unto me. Não é? Então, Deus mantendo a mesma linha de orientação. Same guy. Deus não confunde o povo. God does not Numa semana é de uma maneira, no mês seguinte é de outra. Não, Deus tem uma linha e Deus mantém essa linha. keeps that line. Amém? Ao povo era dado um sinal e estabelecido um concerto, Sign and established the por isso armaram ciladas a Daniel. covenant. So they make traps to Daniel. Sabiam que ele, como judeu, You as a Jew, naquelas alturas certas, ele ia fazer determinada coisa e eles lhe armaram aquela cilada did the trap. usando a sua própria vivência, o seu próprio dia a dia. His own living, his own daily life. Mas Deus tinha determinado ir mais longe nesse companheirismo. A little further in that fellowship. Deus tinha estabelecido para si mesmo um povo que ele queria chamar para si. He wanted to call him to himself. Amém? Amen. E em Romanos 11, Romans 11. podem ver, está projetado, Paulo diz assim: Paul says, não quero, irmãos, I do not want you, brethren, 11:25, que ignoreis este segredo, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, para que não presumais de vós mesmos, lest ye should be wise in your own. que o endurecimento That blind veio em parte sobre Israel, has happened to Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E em Romanos 15:9 Romans 15:9, continua: e para que os gentios that the Gentiles glorifiquem a Deus glorify pela sua misericórdia, como está escrito: is written, portanto eu te louvarei entre os gentios I will confess to thee among e the Gentiles, cantarei o teu nome. sing unto thy name. Ou seja, Well, that is, nem os próprios judeus, even the Jews, nem nós not even us, conhecíamos o plano de Deus. knew God's plan. E ele ia sendo falado pelos profetas. It was being told by the Então nós damos conta So we realize que o próprio anúncio do Messias of the Messiah já contempla is already, o ressurgimento, it already has o aparecimento coming in de um povo não judeu, of Gentile people mas que Deus tinha visto that God had e separado separated para a sua própria adoração. his own worship, E Deus já tinha falado pelos profetas, e Paulo estava a manifestá-lo agora, que no tempo certo, in the due
Um povo que andava em trevas iria ver uma grande luz. Isaías tinha falado disso também. Paulo estava agora a apresentá-lo, a manifestá-lo aos gentios. Está escrito de vós também. Vós mesmos, não judeus, estáis agora preparados pelos profetas, pela palavra. Vós sois parte da palavra. Vós sois parte da adoração. É agora o tempo de vós virdes à evidência. Houve Raabe, houve Ruth, mas há mais. Gentios, não judeus, que estão para ser trazidos à evidência, para tornar então, sim, hoje podemos dizê-lo, a adoração a Deus perfeita. Num corpo perfeito, constituído pelas diferentes partes, que são a constituição desse corpo. Na mensagem, o lugar de adoração escolhido por Deus, o profeta de Deus diz assim: meus amigos, não quero ferir os vossos sentimentos, mas sou responsável por uma mensagem. E essa mensagem é: saiam desta confusão. Amém? Ou seja, há uma mensagem, como no tempo de Moisés, há uma trombeta soando para tirar um povo do meio da confusão. Como Moisés foi do Egito, hoje é da Babilônia. Você? E o que é a Babilônia hoje? É exatamente o mundo. Ok? Porque reparem, houve um tempo em que realmente no passado o povo de Deus esteve na Babilônia. E essa Babilônia era o quê? Idolatria, paganismo, a separação da adoração, até que Deus tocou no coração de Ciro, não é? Repara, Isaías diz que o Senhor chama a Ciro profeta, e então, sim, pastor, orientador do rebanho, e Ciro permite que Esdras e mais povo, e Neemias, venham reconstituir o templo que tinha sido destruído. Certo? E esse povo saiu de onde? Da Babilônia, para reconstruir o templo. E hoje sabemos que, novamente, esse templo que Salomão construiu e que mais uma vez foi destruído, voltará a ser reconstruído, e esse será um sinal da manifestação de Deus no meio do seu povo novamente. Estamos juntos? Ok. Continuemos. E se eu vos pedisse para sair, onde é que vos ia levar? Ia levar-vos para o tabernáculo Branham? Tem tanta falha quanto os outros. Mas há um lugar onde vos posso levar, onde estão a salvo e protegidos da morte. É em Jesus Cristo, o lugar de adoração de Deus. Eu vou parar aqui, para que isto penetre fundo. O próprio Deus envia um profeta, dizendo agora que de alguma maneira Deus está a transferir o lugar de adoração. Não é? Porque até aqui os olhos estavam direcionados para um lugar físico, com determinadas coordenadas, X graus norte, X graus sul, este, oeste, e eles, permanecendo
eles judeus permanecendo no Antigo Testamento, eles continuam orientados por essas coordenadas, por essa orientação. Mas Deus agora levanta um povo e gera para eles um tabernáculo próprio. E diz, esse tabernáculo é hoje Jesus Cristo. Jesus Cristo é o lugar de adoração de Deus. É o lugar onde vos vou introduzir. Amém? Esta noite, ou esta manhã, onde Deus colocou o seu nome, onde Ele prometeu que se encontraria com cada pessoa que fosse lá. Ele ia adorar com ela e celebrar com ela. É em Cristo. Não em nenhuma igreja, nenhum tabernáculo, mas em Cristo. Ele é o tabernáculo de Deus. Ele é o lugar onde Deus veio até si mesmo e habitou nele. Este é o meu Filho amado, em quem me compraz habitar. É aí que Deus teve o tabernáculo. Trouxe o seu nome e colocou-o em Jesus Cristo. Por isso, o seu nome foi colocado num homem, o seu Filho, Jesus Cristo, onde ele teve o seu tabernáculo. E nesse tabernáculo, onde num tipo, a velha Jerusalém, as velhas festas, o velho templo, era um tipo. Quando o fumo vinha, o dia em que a arca entrou do concerto e se estabeleceu, e a voz de Deus foi ouvida, tal como a voz de Deus foi ouvida ao vir ao tabernáculo Jesus Cristo, em que o velho natural foi um tipo, uma sombra do novo. E quando ele vem a Cristo, ele disse, este é o meu Filho amado, em quem me compraz habitar, e vou escolher o lugar em que vou colocar o meu nome, e onde me encontrarei com o homem, e onde adorarei. Deus escolheu o lugar. Não em nenhuma igreja da denominação, mas em Jesus Cristo. Sim, Senhor. Amém? Então Jesus foi a expressão terrena do tabernáculo de Deus. E se Ele foi isso, quem somos nós? Certo? Quem somos nós? Na mensagem As Coisas que Estão para Acontecer, o profeta diz, agora, mas lembre-se, estas são apenas dádivas temporais em tipo. Tudo aquilo que nos vem aparecendo à volta. Agora, sabemos que Moisés, ao construir o tabernáculo no deserto, ou ao prepará-lo, ele disse que fez todas as coisas de acordo com a ordem que ele viu no céu. Veja, assim as coisas terrenas expressam o que as coisas eternas são. E se esta terra em que vivemos hoje, sendo tão grande, como a amamos, e amamos viver, e respirar o ar, e ver as flores, se isto aqui é a expressão, um que está a morrer, só está a expressar o que é eterno. Quando você vê uma árvore a lutar, a puxar, a tentar viver, isso significa que é uma árvore, algures, que não tem que fazer isso. Quando você vê um homem aqui a lutar para viver, alguém num hospital, ou numa cama doente, ou num acidente, a lutar, e o extrator da morte está na garganta, e a pressionar, e a chorar, e a gritar pela vida, o que é que isso significa? Há um lugar algures. Há um corpo que não luta e grita por isso, veja.
Não o faz. Certo? Por isso Paulo disse, Paul said, com toda a garantia, with all the assurance, em 2 Coríntios 5, 2 Chronicles 5, que é por causa destas coisas que sabemos hoje, we know today, que se a nossa casa terrestre, this earthly tabernacle deste tabernáculo, se desfizer, is all temos de Deus um edifício, a building, uma casa não feita por mãos, not made by hand, não feita de ato sexual, not made by sexual, não sendo formado em iniquidade, born in iniquity, não nascendo a falar mentira, born speaking lies. mas ela não foi feita por mãos, It wasn't made by hand, pela vontade do homem. by man's will. Ela é eterna nos céus. Eternal in heaven. E por isso também gememos, So we also groan, desejando ser revestidos desiring to be dressed da nossa habitação que é do céu. our habitation from heaven. Amém? Podem dizer graças a Deus? Say praise God. Amém? Na mensagem e revelação de Jesus Cristo, o profeta diz. Agora, Deus no princípio Beginning, era o grande Jeová, great Jehovah, que vivia numa coluna de fogo, the pillar of suspenso sobre Israel, above Israel. e guiava-os. Led them. Isso era Deus, That was God, o anjo do concerto. the angel of Desceu sobre a montanha, down on the mountain. toda a montanha ficou em chamas. The mountain caught fire. Fogo voou da montanha Fire flew from the mountain. e escreveu os 10 mandamentos. 10 commandments. Ele foi chamado a paternidade de Deus para os seus filhos, Children, a sua raça escolhida de pessoas, os judeus. Então esse mesmo Deus that same God, foi manifestado num corpo, nasceu da Virgem, virgin born que ele criou no ventre da Virgem Maria, in the womb, e viveu lived, e teve o seu tabernáculo, e estendeu a sua tenda como era lá as it was entre os seus humanos. among human beings. Esse That e esse mesmo Deus same God se fez carne made flesh, e habitou entre nós. dwelled among us. A Bíblia disse isso. The Bible said Deus estava em Cristo, God was in Christ. o corpo era Jesus, God was Jesus. Jesus, nele habitava a plenitude da divindade corporalmente. Não se pode fazer dele 3 pessoas agora. Him 3 people. Não batizem 3 deuses. To 3 gods. Há um Deus, veja. Um Deus. Amém? Ou seja, a morte desse tabernáculo de Deus That God, tabernacle of foi então a redenção then the deste tabernáculo aqui. tabernacle here. Amém? Deus fez a transição, God made the transition. Deus fez o requerimento God fulfilled the requirements da purificação do pecado, of the purification do tabernáculo que existia na terra, of the tabernacle that was através do sangue derramado, shed blood, o seu próprio sangue derramado no seu próprio tabernáculo. his own tabernacle. Isso foi o que Cristo foi. O sangue de Deus sendo derramado para a purificação no tabernáculo de Deus, Jesus Cristo, o homem. Tabernacle of God, Jesus Christ the man. Amém? Amen. Certo? Right? A morte desse tabernáculo de Deus Death of foi a redenção deste tabernáculo aqui para que pudéssemos representar represent o que é de cima. Foi isso que o profeta de Deus nos veio dizer, não é? As coisas que acontecem aqui são uma representação our representation do que acontece lá em cima. Então a morte desse tabernáculo de Deus redimiu o nosso tabernáculo aqui para que pudéssemos passar a representar a noiva de Jesus Cristo, the bride of Jesus Christ, o povo do rapto. the people of the rapture. Crê nisso? You believe that? Porque o concerto foi estabelecido de acordo com o requerimento de Deus, God's pelo sangue. through the blood. No tabernáculo antigo, The old tabernacle, do Antigo Testamento, the Old Testament, o animal vinha, the animal era sacrificado e o sumo sacerdote levava o sangue e aspergia. the blood and would sprinkle. Uma vez por ano, ele fazia isso pelos seus pecados e pelos do povo. And the sins of the people. Certo? Só uma vez por ano ele tinha He acesso would have access a esse lugar santíssimo. to the holiest of
Mas quando o corpo de Cristo foi rasgado, when the body of Christ was torn, nesse tabernáculo de Deus, o véu the veil que fazia a separação was entre Deus e os homens foi rasgado. torn. Amém? Por isso é que o véu do templo foi rasgado também. The temple was torn. Para que nós pudéssemos hoje So we could today encontrar base em toda essa simbologia. have basis in all those symbols. Quando o seu corpo foi rasgado, His body was, ele era o véu he was the veil desse templo of that temple que nos separava that was doing the separation do acesso a Deus. from accessing God. Por ele, Through him, não é? Não pelo véu, não pela cortina de pano the curtain que foi rasgada lá de alto a baixo. there from Isso foi um tipo was the time, da representação celestial. the heavenly representation. Não é? Mas ao mesmo tempo, But at the same Deus estava a cumprir o natural e o espiritual. spiritual, Os dois véus both que veils separavam judeus e gentios separated, foram rasgados ao mesmo tempo. torn at the same time. Estamos juntos? Together. Deus torna assim claro para nós Then very clear como nos conduz a si mesmo how he leads us através das 3 etapas da graça. through 3 etapas da graça: three steps of grace: justificação, justification, santificação, batismo pelo Espírito Santo. of the Holy Spirit. Para assim construir em nós Built in us um tabernáculo hoje today para si mesmo. to himself. Amém? Na mensagem Futuro Lar, Message future home. e nós vamos encerrar, We will finish. o profeta diz: veja e olhe, você é parte You are daquela terra. of that ground. É correto? Is that right? Quando ele o redime, When he redeemed you, ele redimiu a terra com a mesma coisa. E vocês estão juntos novamente. you are together. Oh, quão evidente pode isto ser. Vê? Você tem que ser redimido, You have to be redeemed. porque você é parte dela. You are a part of it. Se o sangue não caísse sobre si, You, você ainda não era redimido. you ain't redeemed yet. Você não era chamado. You're not called. Depois, ele limpa. Cleanse. Isto é a mesma coisa que ele faz com o fogo. He does in the fire. Até o sangue derramado The blood, tem, apesar disso, it's yet que ser purificado pelo fogo. be cleansed. Isto é certo. That's right. Para que seja um lugar Dwelling de habitação para Deus. God. Deus já ergueu o seu tabernáculo. Took up his abode. Potencialmente, Potentially. o reino de Deus Kingdom of God. está na terra agora, The earth now. nos corações dos seus Hearts santos. of his saints. Amém? De que é que ele está à espera? Ele, Deus, de redimir a terra, What is God waiting for? Redeem the earth. para colocar os seus atributos nela, Place his attributes para cumprir exatamente o seu plano predestinado. exactly is predestined. Vocês entendem? Plain. Do you see? Por isso, Or e vamos encerrar, we will finish. podem ver os músicos. O profeta diz na mensagem: porque clamas, diz. Message why Christ speaks. Deus vai à igreja todos os dias. God goes to church every day. Vive na igreja. Just lives in church. Ele vive em si. Lives in you. Você é a igreja God dele. is church. Amém? Vós sois a igreja do Deus vivo. You are the church of the living E God. se o Deus vivo And if the living God habita no seu ser vivo, lives in his living being, então o seu comportamento your action é o de Deus. is of God. Certo? Right? O seu comportamento é o de Deus. Action is of God. Se não for, If it isn't, então Deus não está lá. God isn't there. Ele não faria agir assim Make you act like that. quando ele diz na palavra aqui, no seu diagrama: In the word here is blueprint. não faças isso, Don't do it. e você vai e faz. You go do it. Veja, está errado. That's wrong. Quando nega, When you deny it, então isso mostra that shows que a vida nem sequer está. life isn't Está certo? in you. Por isso, That's right. irmãos, irmãs, Brother, sister, é importante a igreja. it's important church. Mas a igreja deve ser hoje Church must be today um lugar de exortação, a place of exhortation. para que possamos entender Understand e crer and believe
a todo momento, all the time, qual é o real propósito de Deus para nós. God to us. Você diz, eu vejo pessoas Oh, I see people. que foi só serem abençoadas, As soon as they were, foi só serem curadas, as soon as they were e elas saíram da igreja. in church. Glória a Deus. Praise God. Eu não sei que resposta dar a I isso. don't know what to answer that, Agora, eu sei but I know o que é que Deus tem produzido em mim. God has produced in me E a cada dia every day que eu tenho necessidade, that I have a need. e eu vejo Deus suportar e satisfazer essa necessidade, Fulfill the need. a única coisa que eu posso fazer, Thing I can do o melhor que eu tenho para dar, best I have dar para Ele também. is to give himself to me. E o que é que Ele quer de si? And what does he want O from que é me? que Ele quer de mim? What does he want from O me? que é que Ele quer de nós? What does he want from us? Dinheiro? Money. Ele é o dono do ouro e da He is prata. the owner of silver and gold. O que é que Ele pode querer então? What can he? A sua casa? Your house. Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Well, in the house made by hand. O seu carro? Your car. Repare, ele passou através das portas e paredes Notice he would go through e walls. nada o impediu. Nothing would hinder him. Filipe Philip estava em Samaria was in Samaria e foi levado ao deserto and he was caught up to the desert. e não precisou de avião, Didn't need any plane nem de helicóptero or chopper, ou de qualquer outro meio de transporte. any other transport. Ele apenas He reconheceu only realized que havia algo para fazer something to be done. e ele se deixou levar. And he let himself go. E Deus fez o resto. God did the rest. E as nossas vidas, In our life, se formos sinceros, if we are sincere, a Bíblia diz que nenhum de nós the Bible says é capaz de acrescentar um côvado none of us can add à nossa estatura. a palm to our height. E repara, eu baixei de tamanho I nos últimos meses, decreased my height fiquei mais baixo, a few months. uns centímetros, Few cent- e também não fiz nada por isso. I didn't do anything for that. Nós não podemos fazer nem as mais pequenas coisas por nós mesmos. We can't even do the smallest things for ourselves. Então o que é que Deus quer de nós? So what does God want from us? Qual é o potencial que Deus vê em nós que nós não vemos? What's the potential God sees in us that we can't see? Você tem algo, You have something. nós temos algo We have something. que Deus deseja God wants. e que nem sempre nós estamos dispostos a dar. And Dispostos a we're dar. not willing to give it all at all times. Apenas reconhecê-lo como o nosso Deus. Just recognize Him as our God. Mas não só, Not only that, porque às vezes até conseguimos sometimes we can even reconhecê-lo como Deus, recognize Him as God, falar dele como Deus. talk about Him as God. Mas ele não quer apenas ser Deus, He doesn't want to be just God. ele quer ser Senhor. He wants to be a Lord. E Senhor significa Lord means autor da posse. author of the possession. O que ele quer realmente What He really wants, é que você deixe que ele seja you let Him to be o lugar onde ele mora. the place where He Ou seja, ser realmente to be really a casa de Deus. the house of God. Paulo disse aos Coríntios que era isso que Deus queria. Said Corinthians, that's what He wants. Ele disse, como Deus diz, Said, as God said, neles habitarei, I will dwell e entre eles andarei, I'll dwell. e eu serei para eles pai, I'll be a father to them. e eles serão para mim filhos e filhas. They will be children to me. Esse é o tabernáculo que Deus quer receber. Tabernacle God wants to Esse é o tabernáculo onde Deus quer viver. tabernacle God wants to Está você disposto nesta manhã willing this morning a abdicar do seu livre-arbítrio, to leave your own free moral agency, da sua própria vontade, your own will, apenas pelo prazer just by the joy de fazer a vontade de Deus? of God's will? E qual é a vontade de Deus para nós? What's God's will for us? Viver em nós, Live in us. ser parte de nós. Be a part of us. É isso que Ele deseja. That's what He wants. É a isso que Ele aspira. That's what His desire is. É para isso que Ele prega. That's what He preaches for. É para mover os nossos corações Move our hearts.
e a nossa vontade a dizer amém àquilo que Ele fala connosco. Deus abençoe. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, é o nosso privilégio, Senhor, poder estar aqui nesta manhã e, Senhor, ir um pouco mais fundo nos Teus pensamentos, nos Teus desejos, na Tua vontade. Senhor, agradecemos por este momento que Tu partilhaste connosco, porque a Tua palavra são os Teus pensamentos, é a Tua vontade. E, Senhor, isto terá sentido, e essa é a minha oração, Senhor, o real sentido. Se para além destas entrecortadas palavras que tentei falar, Senhor, que cada um de nós tenha realmente recebido no coração a Tua voz, o Teu Espírito Santo, colocando tudo isto em ordem nos nossos corações, na perfeita ordem, na ordem divina, para que tudo seja estabelecido corretamente e a imagem celestial que nesta manhã tínhamos recebido, através daquilo que ouvimos e lemos, possa ter sido, Senhor, como fizeste com Moisés, estabelecido pelo Teu próprio Espírito, colocado, Senhor, na posição certa pelo Teu Espírito Santo. Então continuaremos a ser o povo mais abençoado deste mundo, porque estamos face a face com Deus, ouvimos diretamente de Deus, não estamos seguindo nenhuma liderança que não seja a do Teu Espírito. Essa é a nossa oração. Então, Senhor, como foi prometido, buscando o Teu reino e a Tua justiça em primeiro lugar, então, Senhor, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Acrescenta-nos agora, Senhor. Compadece-te de nós. Cada um de nós, certamente, nesta manhã, Senhor, tem um pedido, tem uma petição, tem algo especial para falar contigo. Pode até ser, Senhor, pode até não ser em nosso próprio benefício, mas alguém que amamos, alguém que temos no coração, alguém que desejávamos ver numa outra condição e que nós queremos agora, Senhor, apresentar perante Ti, pedindo, Senhor, que nos ajudes também através da resposta a essa oração, a essa petição. Pai bondoso, como está escrito, abre agora as janelas do céu. Derrama, Senhor, sobre nós uma bênção tal que dela nos venha o conforto, o consolo, mas também, Senhor, a certeza de que tudo o que temos feito, tudo o que estamos a fazer, tem sido a Tua vontade. E ajuda-nos agora, Senhor, para que a partir de agora, quando sairmos daqui, possamos ter no coração o permanente desejo de nada fazer fora da Tua vontade. Por isso, Pai, orienta-nos, inspira-nos, enche-nos do Teu Espírito, como Eliseu pediu, porção dobrada, Senhor, para que possamos verdadeiramente continuar a viver como filhos e filhas e expressar o que realmente nós queremos que somos. O Teu templo vivo nesta terra.
Entendemos agora um pouco melhor. Porque Jesus disse, vós vivereis, porque eu vivo. Porque o que vivia nele, vive em nós hoje. O que ele manifestou, manifestamos nós hoje. E Senhor, o que o encorajou lá para prosseguir a jornada, para cumprir o plano até ao fim, seja aquilo que nos encoraja agora, a cada dia, para continuar, Senhor, para prosseguir na jornada, manifestando a Tua vontade, expressando a presença do Deus vivo. Porque, Senhor, Tu disseste, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu virei para vós. Então o profeta de Deus disse, o que Deus era, derramou sobre Cristo. E tudo o que Cristo era, está derramado agora sobre a sua igreja, sobre a sua noiva, sobre o seu corpo místico. Senhor, ajuda-nos no resto da jornada. Dá-nos um resto de abençoado. E que, Senhor, continuemos a dedicar a Ti o melhor de nós, em perfeita adoração. Senhor, obrigado pelos nossos visitantes. Senhor, pedimos que os ajudes e abençoes no resto da visita, no resto do tempo, que permanecerem conosco. E, Senhor, os leves em paz, de volta aos seus lares. E os seus lares estejam protegidos, abençoados. A sua família, Senhor, os receba com alegria. E eles possam testificar também deste tempo que estiveram conosco, porque foi ou tem sido um tempo abençoado. E, Senhor, o nosso próprio lar, os nossos próprios familiares e amigos, os nossos amados, os nossos projetos, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos. Nós dirigimos a Ti os nossos corações em súplica. Senhor, hoje não olhamos para as coordenadas do tempo, mas nós sabemos para onde olhar, para onde dirigir a nossa oração, porque nos foi dito, tudo quanto pedirdes, em meu nome, essa é agora a nova orientação, tudo quanto pedirdes, em meu nome, com fé, crendo que recebereis, tê-lo-eis, porque todas as coisas são possíveis àquele que crê. Ajuda a nossa fé, dá-nos a Tua paz. Ó Deus, que nós possamos sair daqui mais aperfeiçoados aos Teus olhos, que a Tua palavra o tenha feito nesta manhã, porque somos salvos, Senhor, pela loucura da pregação. Ela é loucura para o mundo, ela é vida para nós. Senhor, se conosco e o Teu nome seja em tudo glorificado, pois pedimos e agradecemos para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Amém. O nosso versículo semanal será aquele que lemos em 2 Coríntios, porque eu sei que quando este tabernáculo terrestre se desfizer, nós temos um outro feito nos céus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Agradecemos aos nossos irmãos por estarem conosco. 2 Coríntios 5.